estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Aula 42. Qual o tema de hoje? Área de figuras planas. E já vamos também organizar o nosso material. Além do material básico, do caderno, lápis, borracha, apontador, organize aí também uma régua, uma folha de papel. Não há necessidade de ser uma folha de papel sulfite como a minha. Pode ser uma folha que você tenha disponível aí. E uma tesoura. Depois que você organizar, então, estes materiais, você vai fazer a nossa anotação do dia, com a data e o tema, área de figuras planas. Um tempinho aí para vocês anotarem e já voltamos. Então, tudo certinho? Vamos relembrar a aula anterior? Sim, vocês estudaram regularidades. Lembraram da história do Ni? Nossa, esse monstro Trondas, né, apronta cada uma. E a calculadora? Sem a tecla 1, vocês fizeram várias atividades relacionadas à falta de algumas teclas. Então, precisaram fazer algumas decomposições para resolver e chegar no resultado, não é mesmo? E também fizeram o preenchimento ali com os números faltantes. Por quê? Porque vocês tinham que encontrar as regularidades. Ora, vocês estavam multiplicando por 10, ora, vocês estavam fazendo divisões, não é mesmo? Bom, e para a nossa aula de hoje? Sim, vamos estudar área.
que será que é? Bom, vamos pensar aqui. Nós temos 3 figuras. Quais são elas? Quadrado, paralelogramo e o retângulo. Mas o que tem a ver com a área? O que significa o estudo da área? Sim, é o estudo do espaço interno de uma figura plana. Ou seja, para aquele quadrado, nós iríamos então descobrir quanto nós temos ali de unidades de área na figura que está pintada de amarelo. E no paralelogramo? É aquela superfície que está pintada de verde. E no retângulo, a superfície que está pintada de cinza. E para a aula de hoje, nós vamos relembrar a história deste livro. Vocês lembram? Sim, o livro das 3 partes, que vocês estudaram em algumas aulas anteriores. Vamos relembrar um pouquinho? Acompanhe lá na tela. Era uma vez uma casa. Vamos observar sua área? Bom, era uma casa que queria se transformar em outros objetos, outras formas. Então, a casa, ela queria se dividir em outras formas. Então, nós vamos hoje estudar essas 4 formas em que ela se transformou. O pássaro, a raposa, a casa e o barco. Bom, a casa inicialmente, ela se dividiu em 3 partes, não é mesmo? E com essas 3 partes, vamos observar aqui. Nós temos o pássaro, que continua sendo utilizado com as 3 figuras, que inicialmente era uma casa. Depois, esse pássaro, ele se transformou em uma raposa. Observem, continuamos ainda com as mesmas 3 figuras. E, quando nós montamos aqui novamente a casa, nós continuamos então com as 3 figuras. E assim também com o barco, continuamos com as 3 figuras geométricas. E será que a área mudou quando nós fizemos todas essas transformações? O que vocês acham? Vejam só, acertou quem disse que não, pois não depende da posição. As figuras continuam as mesmas e todas elas são do mesmo tamanho. Vamos verificar, então? Vou pegar aqui todos os triângulos. Nós temos aqui os triângulos onde nós formamos o pássaro, os triângulos onde faziam parte também da composição da raposa, os triângulos que faziam parte da composição da casa e os triângulos que faziam parte da composição do barco. Vejam só, todos os triângulos têm o mesmo tamanho. Ou seja, quando eles estavam formando o pássaro, a raposa, a casa e o barco, significa então que a área desses triângulos é a mesma. Por quê? Porque esta superfície continua sendo a mesma. Agora, vamos ver aqui desta figura. Será que mudou alguma coisa? Será que são de tamanhos diferentes? Vamos ver aqui. Também são do mesmo tamanho. Ou seja, essa terceira parte também tem a mesma área. Então, não mudou. A área continua a mesma para cada um desses formatos em que a casa se transformou. Agora, nós vamos verificar uma outra situação. Acompanhem lá. Nós temos um quadrado e um retângulo. Ah, mas agora são formas diferentes. Será que as suas áreas são iguais? Vamos fazer aqui na prática? Então, agora nós temos o quadrado e o retângulo. Certo? Como que eu vou verificar se eles têm a mesma área? Lembram que na atividade anterior, a casa se transformou em outros objetos, outras formas? Então, aqui nós também podemos modificar as formas para verificar, então, se a área permanece a mesma. Bom, a minha sugestão é transformar o quadrado em um retângulo. Como nós podemos fazer isso? Sim,
nós vamos dobrar ao meio, dividindo a figura aqui ao meio, utilizando a nossa tesoura, nós vamos recortar nesta marcação e vamos verificar o que aconteceu. Vou colocar aqui, então, unindo esses dois retângulos menores para verificar se ele ficou do mesmo tamanho que o retângulo verde. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Sim, a área inicial do quadrado marrom é igual à área do nosso retângulo verde. Então, acompanhe lá na tela. Nós fizemos, então, essa divisão ao meio e conseguimos, sim, verificar que as áreas são iguais. Mas, vejam só, eram formas iniciais diferentes. Então, formas diferentes também podem ter a mesma área. E como será que eu faço para comparar áreas? Puxa, agora nós temos duas figuras diferentes lá na tela. E eu vou colocá-las aqui na mesa para vocês observarem junto comigo. Então, nós temos duas casinhas. Nós temos esta casa com telhado azul e uma com telhado verde. Vejam que elas são diferentes. Uma é mais baixa, a outra é mais alta. Os telhados são de formatos diferentes. E agora, como nós vamos comparar? Nós não poderíamos transformá-las em uma casa única. Então, para isso, o que nós iremos fazer? Observem lá. Nós utilizaremos uma unidade de área. Vejam que agora as nossas casinhas ali, elas estão numa malha quadriculada. Mas, antes de chegarmos lá, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa unidade de área. Então, eu tenho aqui um quadrado, tá? E nós vamos colocando aqui, sobrepondo sobre a primeira casa, para verificar quantas unidades de área nós utilizaremos para cobri-la. Então, vamos lá. Já foram 4, 5 unidades de área. 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vamos cobrir o telhado. 11, 12, 13, 14. Opa! Mas agora, os espaços que nós precisamos cobrir não são quadrados inteiros. O que vocês acham de nós transformarmos este quadrado, então, em triângulos? Isso mesmo. Então, eu tenho mais uma unidade de área inteira. Eu vou recortar, dobrar aqui primeiro, né? Para cortar bem certinho na diagonal. Então, nós mantemos a mesma unidade de área, só que agora ela se transformou em 2 triângulos. E eu vou, então, colocar aqui, preenchendo este espaço. Ah, muito bem. Então, até o momento, nós já utilizamos 15 unidades de área, certo? Mas eu ainda preciso terminar de preencher. Então, novamente, eu vou dividir a minha unidade de área, transformando o quadrado em 2 triângulos, para conseguirmos preencher aqui, então, a nossa casinha. Então, qual é a área total aqui desta nossa casinha? Sim, 16 unidades de área. Mas será que comparado a essa outra, será que as duas têm a mesma área? Para isso, vamos conferir. Então, agora eu vou retirando cada pecinha de unidade de área da primeira casa
e vou sobrepor a segunda. Vamos conferir juntos? Então, vamos lá. 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. E agora, vamos também terminar de cobrir aqui o telhado com as peças que nós já tínhamos utilizado. Olha só que interessante, utilizamos todas as pecinhas, então, que havíamos colocado aqui na primeira casinha. Então, isto significa o que mesmo? Sim, as duas casinhas têm a mesma quantidade de unidades de área. Ou seja, esta tem 16 unidades de área e esta aqui também. Então, agora, nós também vamos fazer um trabalho aí com vocês em casa. Vejam só, vocês também querem fazer uma atividade parecida com a minha? Bom, para isso, então, nós vamos utilizar aquela folha que eu pedi no início da aula. Bom, a nossa folha é um retângulo, certo? Mas, hoje, nós iremos transformá-la em um quadrado. Vocês lembram dessa dobradura? Ela já foi ensinada aqui nas nossas aulas. Então, nós vamos dobrar, vamos marcar aqui essa dobra desta maneira, certo? Agora, nós vamos retirar este retângulo que sobrou aqui embaixo. Então, vou dobrar novamente, marcar, para fazer esse corte. Com isso, nós ficaremos com a nossa folha num formato de um quadrado. Esta sobra aqui vocês guardam para alguma outra atividade, porque hoje na aula nós utilizaremos este daqui, este quadrado. E agora, professora, como que eu vou transformá-lo em vários quadradinhos? Sim, nós vamos fazer algumas dobras. Então, você vai dobrar ao meio, deixando desta forma aqui, e mais uma vez ao meio. Certo? Marca bem aí a tua folha para depois você recortar. Agora, você vai dobrá-la novamente ao meio e novamente ao meio. Então, ao final de todas as dobras, você ficará com a sua folha assim. Ao abrir, você terá exatamente 16 quadradinhos. É só vocês recortarem, tá? Nestas nossas dobras aqui, nessas marcações, que você terá, então, 16 quadrados para a nossa próxima atividade. Eu darei um tempinho para vocês e já voltamos.
Então, conseguiram? Então, você ficará com 16 quadrados desse tamanho, correto? Para melhor visualização aqui na nossa aula, eu irei utilizar 16 quadrados na cor amarela, combinado? Bom, qual é a nossa primeira atividade, então? Bom, olhem só, quantas unidades de área cabem na capa do seu caderno? Isso mesmo! Você vai, então, pegar o seu caderno e nós vamos descobrir quantas unidades de área serão utilizadas para cobrir todo o seu caderno, correto? Então, vamos aqui comigo. No meu caderno, eu já utilizei uma unidade de área, 2, 3, 4. Então, colocamos um ao lado do outro e vamos preenchendo toda a nossa capa. Mais um. Vamos preenchendo. Vamos contar quantas unidades de área nós já colocamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, mas ainda temos espaços aqui para serem preenchidos. Mas teremos que transformar o nosso quadrado em retângulo. Isso mesmo. Então, aqui, para eu não precisar recortar o nosso quadrado, vamos considerar, então, que um quadrado irá preencher esses dois espaços, correto? Colocando metade em cada um desses espaços aqui. Então, eu vou representar colocando aqui. E o outro quadrado vai ser também dividido. Podemos até dobrá-lo aqui, né? Para vocês observarem melhor. Vou recortar. Vai ficar melhor. Isso mesmo. Vamos fazer bem direitinho. Vamos colocar aqui, então. Mais um quadrado, que será dividido ao meio. Então, nós já tínhamos 8. Dividindo mais 2 unidades de área aqui, nós temos, então, aqui, mais uma unidade de área, 9, mais uma, 10. Então, aproximadamente, nós temos aqui 10 unidades de área na capa do caderno da professora. Por que eu falei aproximadamente?
não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas aqui onde está o meu dedo, tem uma bordinha que ainda não foi coberta pela nossa unidade de área. Então, nós iremos considerar aproximadamente 10 unidades de área. Aqui na tela agora, eu irei mostrar então uma ilustração do caderno que está na tela, mas este caderno é de tamanho diferente. Vamos verificar então quantas unidades de área iremos utilizar para cobrir a capa? Então, acompanhem lá na tela. 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades de área. Isso significa que esta capa aqui que está na nossa tela, ela é maior do que o meu caderno que está aqui comigo, correto? Você então vai fazer essa atividade aí na sua casa, verificando quantas unidades de área serão utilizadas para o seu caderno, combinado? Mas será que nós podemos também comparar com alguma outra superfície? Por exemplo, eu quero escolher um outro objeto. Nós vamos também distribuir essas unidades de área sobre uma outra superfície plana. Eu trouxe aqui um outro caderno. Então, eu tenho este caderno vermelho e vamos também cobri-lo com estas unidades de área. Vamos verificar quantas serão utilizadas. Então, vou utilizar estas aqui também. Será que eu irei utilizar mais ou menos unidades de área? Bom, por enquanto, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, este meu caderno, ele tem um tamanho um pouco diferente, ele é maiorzinho um pouco, né? Então, vamos ajustá-lo aqui para dar bem certinho o tamanho das nossas unidades de área. Bom, conseguiram aí, então, contar quantas unidades de área foram utilizadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades de área também, aproximadamente. E aí, na sua casa, quantas unidades de área você utilizou para cobrir a superfície plana do objeto que você escolheu? Bom, nós também temos a animação aqui, então, dos nossos cadernos. E qual delas, vamos analisar então, qual delas representou a maior área? Será que é do caderno que tem o espiral ou do caderno vermelho? Sim, vocês viram, né, que nós temos uma quantidade maior de área neste caderno de capa vermelha. Você então agora irá fazer esta atividade utilizando os seus quadradinhos, combinado? Você vai escolher então 2 cadernos, ou um caderno e um livro, ou algum outro objeto, uma pasta, por exemplo, algum outro objeto que você tenha aí disponível na sua casa. E você vai fazer esta anotação. Você vai colar um dos seus quadrados, representando então a nossa unidade de área, e vai preencher ali então com a quantidade de unidades de área que você utilizou para preencher então a capa do caderno e depois para preencher, por exemplo, a capa de um livro ou de algum outro objeto que você escolheu. Combinado? Faça aí o seu registro e já voltamos.
Então, tudo certinho aí com a sua anotação? Vamos continuar? Então, para explorar, você pode utilizar esses mesmos quadradinhos que nós estamos utilizando hoje, então, como unidades de área, para construir outras figuras. Lembre-se que figuras que utilizam a mesma quantidade de quadradinhos têm a mesma área. Veja algumas possibilidades utilizando, então, os nossos 16 quadradinhos. Vejam só, acompanhem lá na tela. Nós podemos dispor eles desta maneira ou desta outra. Formarmos até letras. Fazermos o espelhamento dessa mesma letra. Então, nós temos várias figuras que nós podemos formar utilizando, então, os 16 quadradinhos. Vai ficar como sugestão para você resolver aí em sua casa. Combinado?
Bom, mas temos uma outra situação. Podemos também descobrir algumas coisas. Vejam só. Acontecerá um campeonato de xadrez na escola onde Leonardo e Bianca estudam. Dentre os espaços disponíveis para receber os participantes, a organização do evento deverá escolher o maior. De acordo com a imagem, qual deverá ser o espaço escolhido? Bom, nós temos ali então a representação do laboratório de informática, do pátio e da sala de aula. Ah, mas aqui já está bem fácil para nós, não é mesmo? Por quê? Porque estes desenhos estão numa malha quadriculada. Isto significa, então, que cada quadradinho vai representar para nós uma unidade de área. Bom, vamos verificar, então, primeiramente, o laboratório de informática. Quantas unidades de área será que serão utilizadas para nós cobrirmos, então, aquele espaço representando o laboratório de informática? Bom, nós temos aqui, então, nesta figura, 5 linhas e 2, 4, 6, 8, 9 colunas. 5 vezes 9 são 45 unidades de área. Mais 3 unidades que estão aqui, ó, neste espaço, totalizam, então, 48 unidades de área. Bom, já descobrimos do primeiro espaço. E do segundo? Vamos verificar, então, aqui qual será a área do pátio? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E quantas linhas? 2, 4, 6, 8. Bom, 5 vezes 8 são 40 unidades de área. Mais 3 que estão aqui onde eu estou mostrando, totalizamos então 43 unidades de área. Puxa, por enquanto o laboratório de informática é o maior espaço, não é mesmo? Vamos verificar a sala de aula, quantas unidades de área nós temos? Bom, a nossa sala de aula, ela é uma sala quadrada. Nós temos 4 colunas por 4 linhas. 4 vezes 4, 16 unidades de área. Então, de acordo com a imagem, o espaço escolhido é o laboratório de informática. Isso mesmo. Então, pessoal, quando nós estamos trabalhando com área, nós estamos calculando a superfície dos espaços, não apenas das figuras. Podemos fazer isso com a nossa sala de aula, na nossa casa, para descobrirmos quantas lajotas iremos utilizar para cobrir, por exemplo, para formarmos o piso da cozinha. Interessante, não é mesmo? Então, agora, vamos para o momento do nosso quiz, das perguntinhas finais. Primeira questão. Para fazer um trabalho de arte, a turma do 4º ano A precisa cobrir a porta da sala de aula. Quantas cartolinas serão necessárias para fazer esse trabalho? Alternativa A, 2 cartolinas. Alternativa B, 3 cartolinas. Ou alternativa C, 6 cartolinas. Verifiquem que ali nós já temos uma imagem que está nos auxiliando. Sim, cada quadradinho está representando uma cartolina. E a porta? Quantas cartolinas serão necessárias? Vamos verificar? Nós temos 2 colunas e 3 linhas. 2 vezes 3, 6 cartolinas, então, serão necessárias. Próxima questão. Ana e Kátia foram desafiadas a desenhar uma figura que ocupasse 6 unidades de área. Qual delas conseguiu? A Ana utilizou ali uma imagem rosa e a Kátia uma imagem amarela. Qual delas? Vamos verificar quais são as opções? Apenas a Ana, apenas a Kátia ou a Ana e a Kátia conseguiram? Bom, vamos contar então quantas unidades de área a Ana utilizou? Me ajudem a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Ana conseguiu. Mas antes de marcarmos a opção, vamos verificar se a Kátia também acertou? Bom, nós temos aqui várias
figurinhas que foram, então, essa unidade de área, ela foi recortada, como nós fizemos aqui na mesa. Lembram disso? Então, a cada 2 triângulos, nós temos uma unidade de área. Então, nós temos aqui uma unidade de área, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, a Kátia também conseguiu. Então, a alternativa é Ana e Kátia conseguiram. Bacana, não é mesmo? Bom, já vamos finalizando a nossa aula. E o que aprendemos hoje? Aprendemos sobre área de figuras planas, o espaço bidimensional dentro de uma região. E como medir? Utilizando uma unidade de área padrão e verificando quantas são necessárias para cobrir toda a região. Essa será a sua medida de área. Bacana, não é mesmo? Bom, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!